Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos da Alma. Eu sou Selma Análise, psicanalista clínica, e hoje vamos conversar sobre um assunto que faz parte da vida de muitas pessoas, mesmo daquelas que acreditam que já superaram o passado. Nós vamos falar sobre traumas emocionais. Sabe, muitas pessoas elas carregam dores que ninguém vê. Elas continuam trabalhando, cuidando da família, sorrindo nas fotos, sorrindo para todas as pessoas, mas por dentro ainda convive com feridas abertas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez existam situações da sua história que ainda provocam medo, insegurança, tristeza, ansiedade e até dificuldade nos relacionamentos. Então hoje nós vamos compreender melhor o que é um trauma emocional, como ele surge e quais são os 5 contextos mais comuns que pode gerar aí marcas profundas na vida de uma pessoa. Então vamos lá? O que é um trauma? Trauma, quando a gente ouve falar da palavra trauma, geralmente nós pensamos em acidentes graves, violência ou numa situação extrema. Mas a verdade é que o trauma ele não é definido apenas pelo acontecimento. O trauma ele é definido principalmente pelo impacto emocional que aquele acontecimento teve sobre a pessoa. Duas pessoas elas podem viver exatamente a mesma situação e reagir de forma completamente diferente. Uma ela pode conseguir superar rapidamente e a outra ela pode carregar aquela dor durante anos. E isso acontece porque cada ser humano ele possui uma história, uma estrutura emocional e recursos internos diferentes. Então, o trauma é toda aquela experiência que ultrapassa a capacidade emocional que a pessoa tinha naquele momento para lidar com aquilo. É uma ferida emocional, assim como uma lesão física, quando ela deixa cicatrizes e dores. E uma lesão emocional, ela também pode deixar essas marcas profundas. E muitas vezes essas marcas elas aparecem anos depois. Algumas pessoas elas não entendem porque elas sentem tanto medo da rejeição. Outras elas não conseguem confiar em ninguém. E algumas têm crises de ansiedade. Outras elas vivem tentando agradar a todo mundo. Muitas vezes a resposta está escondida em experiências vividas na infância e na adolescência. E nessas fases da vida nós somos mais vulneráveis, nós temos menos recursos emocionais para compreender o que aconteceu ao nosso redor. Por isso, os traumas vividos nessa época, eles costumam deixar marcas mais profundas. Uma característica dos traumas é aquele que eles não ficam presos ao passado, eles continuam influenciando nossas decisões, as nossas emoções e também os nossos relacionamentos. Uma pessoa que foi muito rejeitada, ela pode desenvolver medo de abandono. Uma criança que cresceu sendo criticada, ela pode se tornar um adulto extremamente inseguro. Ou alguém que sofreu violência, ele pode viver em constante estado de alerta. Por isso, é tão importante olhar para a própria história, não para viver preso no passado, mas para compreender como ele ainda influencia o presente. E agora eu gostaria de falar com vocês 5 situações muito comuns que podem gerar traumas emocionais. O primeiro seria a invalidação dos sentimentos. Esse é um trauma muito comum, ou muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muitas crianças elas crescem ouvindo frases como: para de chorar, menino, isso não é motivo para você ficar triste. Ou você é muito sensível demais. Ou muitas vezes a gente até ouviu, engole esse choro, você está exagerando. E com o tempo essa criança ela aprende que sentir
é errado. Aí ela começa a esconder emoções, aprende a sufocar a tristeza, aprende a engolir aquela raiva, aprende a esconder o medo. Mas sentimentos reprimidos, eles não desaparecem, eles apenas acumulam. Então, na vida adulta, isso pode gerar muitas dificuldades para expressar emoções, bloqueios afetivos, crises de ansiedade e até sintomas físicos. A pessoa ela já não sabe mais o que ela sente. Ela passa tantos anos ignorando ali as suas emoções que ela perde a conexão consigo mesma. Então, todo ser humano ele precisa ser visto, ouvido e validado. Não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer que o sentimento existe. Então, quando isso não acontece, a ferida emocional ela pode ser profunda. Um dia uma jovem me procurou na terapia porque ela não conseguia chorar. Ela havia perdido familiares na época do Covid, enfrentando dificuldades financeiras e passado aí por umas grandes decepções no casamento. E ela não conseguia chorar. Então, durante aquele processo terapêutico, ela descobriu que desde pequena ela ouvia do pai que chorar era sinal de fraqueza. Então, durante décadas, ela acreditou nisso. E quando finalmente ela conseguiu chorar durante uma sessão, disse algo marcante. Ela disse o seguinte: é como se eu estivesse respirando pela primeira vez. Muitas vezes o trauma não está apenas no que aconteceu, está também naquilo que fomos impedidos de sentir. Uma outra situação é o abuso físico, emocional e sexual. Esse é um dos traumas mais devastadores que existe. Então, toda forma de abuso, ele deixa marca. O abuso sexual, ele pode destruir a sensação de segurança e autoestima. O abuso físico, ele pode gerar medo constante e o abuso emocional, ele pode fazer com que a pessoa acredite que ela não tenha valor. Então, muitas vítimas, elas crescem carregando essa culpa, a culpa por algo que nunca foi culpa delas. Elas desenvolvem essas crenças como eu não sou suficiente, eu não sou digna de amor, eu não sou capaz, eu sou defeituosa, ninguém pode confiar em mim. Então essas crenças, elas se tornam lentes através das quais as pessoas passam a enxergar a vida. Então o trauma, ele muda não apenas a forma como a pessoa vê a si mesma, ela muda também a forma como ela vê o mundo. Um dia o paciente chegou lá no consultório com um histórico de abuso na infância. Foi por alguém muito próximo, foi alguém da família. Então, durante anos, ela acreditou que era culpada. E aí ela casou-se várias vezes buscando amor e aceitação, mas ela repetia relacionamentos abusivos. Então, somente após um longo processo de terapia, ela conseguiu compreender que a culpa nunca foi dela. Hoje, essa pessoa ela ajuda outras mulheres a reconstruírem suas vidas. A dor, ela quase destruiu sua história, se transformou em propósito depois da terapia. Um terceiro ponto é o bullying. Muitas pessoas dizem que isso é apenas brincadeira, mas nem toda brincadeira é inocente. Então, quando a humilhação é constante, ela deixa marcas. Quando uma criança ela é ridicularizada diariamente, ela pode crescer acreditando que realmente existe algo errado com ela. Então, o bullying ele afeta a autoestima, a identidade, a confiança, e algumas pessoas elas carregam até hoje apelidos que elas receberam na infância, talvez. E talvez ninguém mais se lembre, mas ela está ali lembrando, porque a dor ficou registrada. Eu mesma sofri bullying na escola, quando era adolescente, por ser muito magra. Eu era chamada de Olivia Palito, e isso me fazia muito mal. Eu tinha vergonha de mim mesma. Então, quando uma criança já é insegura e ainda ela sofre rejeições dos colegas, o impacto ele pode ser ainda maior. O bullying, ele nos ensina mentiras que muitas vezes acompanham a pessoa pelo resto da vida. Mentiras sobre seu valor,
mentiras sobre a sua aparência, sobre a sua capacidade. Certo dia chegou no meu consultório também uma jovem de 18 anos que passou anos sendo humilhada na escola por causa do peso. Ela parou de participar das aulas, parou de fazer amigos, parou de acreditar em si mesma e anos depois, mesmo já adulta e bem-sucedida, ainda ela sentia vergonha ao entrar em ambientes sociais. Sabe, o corpo havia mudado, a vida mudou, mas a ferida emocional continuava lá. Foi preciso tratar não apenas as lembranças, mas também as crenças construídas ali a partir delas. Uma quarta situação seria a rejeição e abandono. Sabe, poucas dores são tão profundas quanto sentir-se abandonado. Então, quando uma criança percebe a ausência de alguém que ela gosta, que é importante para ela, ela raramente entende a situação de forma racional. Ela costuma interpretar como não fui importante ou não fui amado, não fui suficiente, e muitas vezes o abandono não é apenas físico. Existem, sabe, pais presentes fisicamente, mas estão ausentes emocionalmente. Estão dentro de casa, mas eles nunca estão disponíveis para ouvir, para acolher aquela criança. E isso também pode deixar marcas profundas. Na vida adulta, essas pessoas, elas costumam desenvolver medo da rejeição. Elas têm dificuldade para confiar, sofrem excessivamente e quando alguém se afasta, elas vivem ali tentando provar o seu valor para os outros. Um outro paciente cresceu sem a presença do pai. Ele passou a vida inteira tentando ser perfeito, buscando a aprovação de tudo. Buscava aprovação no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, e durante a terapia ele percebeu algo doloroso. Ele passou décadas tentando conquistar um amor que deveria ter recebido quando ele era criança e não teve. Nós temos então aí a situação do relacionamento familiar e os conflitos. Então, nem sempre o trauma acontece diretamente contra a criança. Às vezes, ela apenas apresenta situações dolorosas, como, por exemplo, brigas constantes, violência doméstica, uso abusivo de álcool, drogas, ameaças, humilhações, discussões intensas. Então, imagine uma criança vendo diariamente as pessoas com quem ela convive, que ela ama, sofrendo. Imagine o medo de não saber o que acontecerá amanhã. Imagine dormir sem sentir segurança dentro da sua própria casa. Então, tudo isso pode gerar traumas. O ambiente familiar é o primeiro lugar onde aprendemos sobre amor, segurança e pertencimento. Então, quando esse ambiente se torna instável, a criança ela pode crescer acreditando que o mundo inteiro é perigoso. Eu gostaria de terminar com uma história que nos faz refletir. Uma senhora procurou a minha ajuda aos 68 anos. Ela dizia que não entendia por que era tão ansiosa. E durante a terapia, lembrou-se de que havia acontecido algo quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Então, todas as noites, escondidas atrás da porta do quarto, ela ouvia o pai agredir a mãe. Ela chorava em silêncio, ela orava para que aquilo acabasse. Anos depois se passaram, os pais já haviam falecido, mas aquela menina continuava assustada dentro dela. Então, quando ela compreendeu a origem daquela ansiedade, ela iniciou um processo profundo de cura. Então, pela primeira vez em muitos anos, ela conseguiu sentir paz, porque a criança ferida finalmente foi acolhida. Talvez você tenha se identificado com alguma dessas histórias. Talvez tenha percebido que algumas dores que carrega hoje não começaram ontem, começaram muito tempo atrás.
Mas existe algo importante que você precisa lembrar. O que aconteceu com você faz parte da sua história, mas não define o seu destino. Você não é o abuso que sofreu. Você não é a rejeição que viveu. Você não é o abandono que enfrentou. Você não é as palavras que disseram sobre você. Você é muito maior do que as feridas que carrega. A cura, ela começa quando paramos de fugir da dor e começamos a compreendê-la. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Se existe uma criança ferida dentro de você, saiba que ela ainda pode ser acolhida, ainda pode ser ouvida, ainda pode ser curada, porque enquanto houver vida, haverá esperança de reconstrução. Você sente que algumas dores da sua vida não começaram ontem? Talvez a sua dificuldade em confiar, o medo da rejeição, a necessidade de agradar a todos, a baixa autoestima ou até aquela tristeza que você não consegue explicar tenham raízes mais profundas. Muitas vezes existe uma criança ferida dentro de nós, pedindo acolhimento, compreensão e cura. Foi pensando nisso que eu escrevi o livro Diálogos Internos, Acolhendo a Criança Interior. É uma obra desenvolvida para ajudar você a compreender suas feridas emocionais, identificar os seus traumas que ainda influenciam sua vida e iniciar aí uma jornada de reconstrução da sua autoestima, da sua identidade e da sua paz interior. Então, ao longo da leitura, você vai encontrar aqui reflexões profundas, exercícios terapêuticos e direcionamento que podem ajudá-lo a enxergar a sua história com mais compaixão e menos culpa. Porque ninguém consegue curar aquilo que continua ignorado. Mas quando olhamos para nossas feridas com coragem, abrimos espaço para a transformação. O livro ele está disponível em 2 versões, físico e digital. Então, se você deseja iniciar essa jornada de cura emocional e aprender a acolher a criança que existe dentro de você, entre em contato pelo número que está aqui. Adquira o seu livro. Não adie o cuidado com a pessoa mais importante da sua vida. Você, a criança que sofreu, não pode voltar ao passado, mas o adulto que você se tornou pode oferecer a ela o amor, a proteção e o acolhimento que sempre precisou. Entre em contato agora e garanta o seu exemplar. Que Deus abençoe sua vida, sua história e seu processo de cura. Até o nosso próximo encontro.